Você tem diabetes ou desconfia que está ficando pré-diabético? Sabe quais são os sintomas que você deve ficar atento? É provável de acontecer de você estar tendo alguns ou vários sintomas e o seu corpo está avisando que está desenvolvendo uma condição de diabetes. Hoje eu vou mostrar para você quais são os 10 sintomas que são mais frequentes à noite em pessoas que estão ficando ou já estão diabéticas e não sabem. A diabetes é uma condição de saúde crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive no Brasil. Aqui no país, a incidência da diabetes tem aumentado muito nas últimas décadas, em grande parte por causa das mudanças no estilo de vida das pessoas, com dietas pouco saudáveis, falta de atividade física e aumento da obesidade. Existem 2 tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é uma condição autoimune em que o corpo não produz insulina, enquanto o diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue de forma eficaz usar a insulina que produz. De acordo com os dados do Ministério da Saúde do Brasil, em 2019, aproximadamente 10% da população brasileira tinha diabetes, o que é muita coisa, sendo a maioria dos casos do tipo 2. E isso tende a aumentar com o envelhecimento da população por conta da obesidade e do sedentarismo. Você sabe identificar se você está pré-diabético pela glicose? Uma pessoa normal deve ter a glicemia em jejum 70 mg a 100 mg por decilitro. Uma pessoa classificada como pré-diabética quando a sua glicemia em jejum atinge entre 100 e 125 mg por decilitro. Já aqueles que já são diabéticos têm a sua glicemia a partir de 126. Mas se você ainda não fez o seu exame, preste bem atenção nesses sintomas. Eles podem indicar que você está com diabetes ou desenvolvendo uma. Primeiro sintoma: sentir muita fome à noite. Você já acordou no meio da noite e foi para a geladeira procurando um lanche, mesmo depois de ter tido uma refeição completa algumas horas antes? Isso se chama polifagia noturna. Ela é uma sensação de fome excessiva durante a noite. A diabetes pode causar desequilíbrios nos níveis de açúcar no sangue, o que pode dar aquela sensação de fome intensa, particularmente à noite. Quando os níveis de açúcar no sangue estão muito altos, o corpo pode ter dificuldade em utilizar a glicose adequadamente para obter energia. Isso pode dar aquela sensação de fome, porque o corpo busca mais fontes de energia. Além disso, a resistência à insulina, que é comum na diabetes tipo 2, pode agravar essa sensação de fome. Sintoma número 2: sudorese noturna. Já aconteceu de você no meio da noite acordar se sentindo suado, mesmo quando o quarto está frio? A sudorese noturna pode ser desconfortável e atrapalhar o seu sono, especialmente quando ocorre com frequência. Mesmo que existam várias causas para esse sintoma, uma delas está relacionada à diabetes. Geralmente é um sintoma de hipoglicemia, um problema comum em pessoas com diabetes ou pré-diabética. Durante a noite, quando o corpo está em repouso e o nível de açúcar no sangue diminui, o organismo pode responder liberando adrenalina e outros hormônios para elevar o nível de glicose. Em resposta a esse hormônio, o corpo pode desencadear a sudorese, como uma forma de regular a temperatura, causando essa sudorese excessiva durante o sono. Terceiro sintoma: urinar muito à noite. Você já acordou 1, 2, 3 vezes à noite para fazer xixi? A produção excessiva de urina, também conhecida como nictúria, pode indicar uma diabetes, especialmente quando os níveis de açúcar no sangue estão descontrolados. Quando o açúcar no sangue está alto, os rins filtram mais sangue para eliminar o excesso de glicose no corpo, causando um aumento na produção de urina. Mas não se desespere. Às vezes pode acontecer de você ter bebido muita água antes de dormir, ou até mesmo tomou café perto da hora de dormir. Mesmo assim, observe todos os sintomas antes de ficar preocupado se você está ou não com diabetes. Quarto sintoma: visão embaçada à noite. Às vezes pode acontecer de você estar com as vistas cansada ou com algum problema de visão, que é muito comum à medida que a idade vai passando. Mas também é possível de você estar com retinopatia diabética. Ela é uma condição que afeta os vasos sanguíneos da retina, aquela parte de trás do olho.
Ela é muito comum em quem tem diabetes ou está pré-diabético. Quando os níveis de açúcar no sangue estão altos, os vasos sanguíneos da retina podem ficar danificados, fazendo você ter problemas de visão. As vistas ficam embaçadas, difíceis de enxergar, principalmente à noite. A retinopatia diabética pode progredir lentamente ao longo do tempo, prejudicando cada vez mais a visão noturna. Quinto sintoma: câimbras nas pernas à noite. Quando os níveis de glicose no sangue estão descontrolados, o corpo pode ter dificuldade em processar e absorver nutrientes essenciais, como potássio, magnésio e cálcio. Esses nutrientes desempenham um papel crucial nos músculos e a sua deficiência pode causar câimbras nas pernas, especialmente durante a noite, quando os músculos estão relaxados. A neuropatia diabética é uma complicação comum da diabetes que afeta os nervos periféricos, incluindo os nervos que controlam os músculos das pernas. Como resultado dessa neuropatia, os sinais elétricos enviados pelos nervos podem ficar comprometidos, causando espasmos musculares e câimbras. Essas câimbras podem parecer mais à noite, quando os músculos estão descansando e mais propensos a contrações involuntárias. Sexto sintoma: pernas inquietas. A diabetes também pode estar associada a alterações nos níveis de ferro do sangue. Alguns estudos mostram que pessoas com diabetes têm maior probabilidade de apresentar deficiência de ferro ou anemia, uma condição que pode contribuir para o desenvolvimento da SPI, Síndrome das Pernas Inquietas. A deficiência de ferro está diretamente relacionada à produção da dopamina, um neurotransmissor envolvido no controle dos movimentos das pernas que pode influenciar os sintomas da SPI. A SPI também pode ser causada por excesso de ansiedade. Então, antes de concluir que você está ou não com diabetes, faça o seu exame com um médico. Sétimo sintoma: queimação nos pés. Os nervos periféricos são os nervos que controlam sensações nos pés e pernas. Quando esses nervos são danificados devido ao descontrole da glicose por tempo prolongado, pode causar formigamento, dormência, dor e queimação nos pés. A queimação nos pés é como se fosse uma sensação de ardor. Parece que o pé está queimando, ou uma picada, como se fossem várias agulhadas na sola dos pés. E geralmente pode ser mais intensa durante a noite. E isso pode ser um indicativo de que você está desenvolvendo diabetes. Oitavo sintoma: fadiga matinal. Uma possível causa de fadiga matinal em pessoas com diabetes é a hipoglicemia noturna. Durante a noite, quando o corpo está em repouso, sem alimentação, os níveis de açúcar no sangue podem diminuir para níveis perigosamente baixos, causando hipoglicemia. Essa queda repentina de açúcar no sangue pode levar os sintomas como suores noturnos, como já falamos, pesadelos e acordar com mais frequência, resultando em uma qualidade de sono ruim e muita fadiga ao acordar pela manhã. Nono sintoma: mau hálito. Aquele cheirinho que dá na boca nem sempre é porque você não escova os dentes. A boca seca, também conhecida por cheirostomia, pode ser causada pela desidratação e de níveis elevados de glicose no sangue. Além disso, em casos graves de descontrole dessa glicose, como na cetoacidose diabética, o corpo pode começar a queimar gordura em vez de glicose para obter energia, fazendo o corpo produzir as chamadas cetonas, quase igual àquelas que as mulheres passam nas unhas, que têm um cheiro muito característico e podem contribuir para o mau hálito. Pessoas com diabetes têm maior probabilidade de desenvolver infecções bucais, como gengivite e periodontite, devido ao enfraquecimento do sistema imunológico e o aumento dos níveis de açúcar na saliva, que pode fornecer um ambiente favorável para o crescimento de bactérias que causam aquele mau cheiro. A presença de infecções bucais pode contribuir muito para o mau hálito. Décimo sintoma: irritação. As mudanças nos níveis de açúcar no sangue que afetam diretamente o humor e o comportamento de algumas pessoas. Quando os níveis de açúcar no sangue estão altos, a hiperglicemia pode ter uma sensação de fadiga, irritação e dificuldade de concentração, o que pode deixar a pessoa mais nervosa e irritada. Da mesma forma,
quedas repentinas nos níveis de açúcar no sangue, a hipoglicemia, pode causar tremores, suores frios e ansiedade excessiva, contribuindo para sentimentos de nervosismo. Doutor, mas eu tenho 1 ou 2 sintomas, quer dizer que eu tenho diabetes? Pode ser que não, mas se você estiver sentindo vários desses sintomas que falamos anteriormente, provavelmente seu corpo já está desenvolvendo uma diabetes ou já desenvolveu. A única forma de descobrir é procurando um médico e fazendo exames. E vocês já sabem, a única coisa que pode controlar a diabetes ou diminuir as chances de que você tenha é fazendo atividade física regular, se alimentando de forma saudável e beber muita água. Essa semana eu vou liberar um vídeo com alguns alimentos que podem ajudar no controle da glicose e podem fazer a sua diabetes ficar mais controlada. Te vejo no próximo vídeo.